Obrigado, Andy, pelo convite e pela felicidade de propor algo tão importante, uma relação também tão importante. Eu vou adicionar um outro componente nesse processo, que é algo que a gente está vivendo, e não é só o Brasil, mas o planeta como um todo, que é a mudança do clima, e como isso está relacionado à questão fundiária e à questão do desmatamento. Eu estou muito feliz de ter a doutora Débora e o Girolamo me antecedendo, porque eu acho que esse aspecto histórico e da legislação e das mudanças, eles abordaram muito bem. O que eu vou fazer aqui é um pouco mostrar os nossos estudos científicos, demonstrando essa relação, a questão fundiária, a regularização fundiária, mais precisamente, desmatamento, e o que significa isso para o futuro da região e o futuro dos próprios brasileiros e, quiçá, até do planeta. Vamos lá. Aqui de cima, né? Ops. Eu não gosto muito disso aqui, porque... Opa. Tá bom. Beleza. O laser é aqui, né? Ok, vamos lá. Ok, eu acho que todo mundo já conhece um pouco esse histórico. Aqui nas barras, em laranja, a gente tem... o laser... Aqui embaixo você falou, né? Tá bom. Agora. Nós temos as barras que mostram o histórico das taxas de desmatamento e, mais ao fundo, o histórico de crescimento do que eu chamo de territórios ou de áreas protegidas na Amazônia. O que nos traz um pouco de acalento é que, com essa queda do desmatamento que houve de 2005 ou 2004 até 2010, você teve um progressivo aumento de assentamentos, de áreas protegidas, de uma série de regularização fundiária, porque à medida que a gente cria uma dessas entidades, você passa a fazer uma regularização imediata, ampla, ao criar, por exemplo, ou homologar uma terra indígena, ou criar uma unidade de conservação. Portanto, conseguimos fazer essa redução expressiva, quase 80% do desmatamento. Isso teve um papel muito grande no início da primeira administração do governo Lula, com campanhas de fiscalização, restrição a créditos a desmatadores e estabelecimento de novas áreas protegidas. Para vocês terem uma ideia, nesse processo de 2004 até 2008, isso é um trabalho que a gente publicou já há um certo tempo, 30% a 35% desta queda pode ser explicada pelo estabelecimento de novas áreas protegidas de diferentes categorias. Aí inclui terras indígenas, aí inclui áreas de proteção integral e RESEX. Portanto, há uma relação enorme entre a criação de unidades de conservação, que representa um passo importante na regularização fundiária, com a queda do desmatamento. Infelizmente, aparentemente, a gente estagnou por volta de 5.000 a 6.000 quilômetros quadrados de desmatamento. A gente não sai desse patamar. Lembra que isso aqui é taxa. Portanto, significa aqui, nesse caso, que a gente continua destruindo a floresta, continua desmatando, só que numa velocidade menor. Mas ela continua, e o que está mais preocupando agora, que já foi falado, é aparentemente a volta a um patamar anterior e um aumento que está profundamente ligado a um sinal trocado do governo e do Congresso em relação a todas as mudanças que estão sendo feitas para fragilizar a questão ambiental no país. Eu vou falar um pouquinho do desmatamento para vocês entenderem do que a gente está dizendo mais adiante. Isto aqui é para mostrar que o perfil de desmatamento na Amazônia mudou muito de quando nós tínhamos taxas muito altas, acima por volta de 19.000 quilômetros quadrados, para quando a gente diminui para entre 5 e 6 mil quilômetros quadrados.
Então, 30% das áreas em 2012 30% das áreas eram menores do que 50 hectares. Isso não quer dizer que são propriedades de pequenos agricultores, são aberturas na floresta, tá bem? Não vamos confundir essas duas coisas. Em 2010, 70% das áreas eram menores do que 50 hectares. Portanto, o desmatamento que era amplo e em grandes aberturas, ele passou a ser fragmentado. E mudou a proporção, eu não vou entrar em detalhe, mas a ideia é mostrar essa mudança de perfil, onde a taxa de desmatamento nas propriedades pequenas, nas aberturas pequenas, aumentou. Há um erro básico de achar, como eu disse, eu quero deixar isso bem claro, de achar que isso é um aumento no desmatamento feito pelo pequeno agricultor ou agricultor familiar. Não é assim, ok? A gente vai olhar um pouquinho mais à frente. Aqui eu tentei colocar todas as categorias fundiárias no mapa. Eu quero que vocês prestem atenção nas terras públicas ou florestas públicas não destinadas, sejam elas federais ou estaduais, são quase, pelo que está no cadastro do Serviço Florestal, são 70 milhões de hectares. É a mesma área que já foi desmatada até hoje, ok? Unidades de conservação, terra indígenas, que tem um papel fundamental na conservação, e aqui a pizza com a área total e a pizza do desmatamento de 2013 a 2015. 2% de desmatamento em terra indígena. Quer parar o desmatamento? Homologue terra indígena. Crie terra indígena. 28% são em propriedades privadas, isso é a média, está nesse período. 28% em assentamentos. Nós vamos ver o que acontece em assentamentos, que não dá para dizer que assentamento, em geral, é um dos vilões do desmatamento atual, não é bem assim. Mas, enfim, você continua aparentemente com o mesmo padrão de desmatamento dos últimos anos, não mudou muita coisa. A mesma coisa onde está concentrado o desmatamento, isso já é para 2016, é lá no arco do desmatamento, mas com entradas aqui possíveis da 319, se abrir vai ter grande desmatamento, enfim, a transoceânica não está aqui ainda, vai gerar desmatamento e assim por diante. A mesma coisa, isso agora para dados de 2016, que todo mundo sabe que houve um aumento de quase 30%, dos 8 mil quilômetros quadrados praticamente, você ainda tem, em terra privada, 35% desse desmatamento. Portanto, a área privada ainda contribui com uma grande parte do desmatamento. 28% em assentamentos, e eu queria chamar a atenção para isso porque está relacionado ao que nós falamos agora de grilagem. Terras públicas ou florestas públicas não destinadas, 24% do desmatamento. Há um problema sério de uso das áreas públicas não destinadas, que é um bem dos brasileiros que está sendo grilado e, posteriormente, principalmente agora, regularizado através dos programas e das medidas que estão sendo votadas no Congresso. Eu não vou entrar em detalhes, mas aqui a quantidade de área desmatada por cada categoria de fundiária. Nós tivemos um aumento grande, mais de 17% em terras públicas, e unidades de conservação também passaram a ser desmatadas. Acho que o Amazon, eles têm um relatório muito importante, tá ali ela pode depois comentar e complementar o porquê disso. Jamanchim, por exemplo, é uma grande contribuição para esse processo aqui. Portanto, regularização fundiária é igual a redução do desmatamento e é igual, eu poderia ter colocado aqui, a amenizar o problema da mudança climática da Amazônia e, consequentemente, do planeta. Eu quero trazer essa dimensão mais ampla para vocês terem uma ideia do que significa o que a gente está falando. De novo, a mesma coisa, eu vou me focar agora em assentamentos. Tem grandes assentamentos aqui no Amazonas, no Pará também, vários aqui, está um pouco difícil de ver na bagunça aí de letras, né, de cores.
Os assentamentos são vários, aqui é um estudo que o IPAM fez em termos de percentagem de área desmatada, até 20% dos desmatamentos estão, dos assentamentos com 20% de desmatamento estão em verdes, o que tem mais de 80% de desmatamento estão em vermelho. Primeira coisa importante aqui, muitos desses assentamentos em vermelho já tinham áreas desmatadas quando foram estabelecidos. Portanto, não dá para dizer que eles desmataram depois que criaram. É importante aqui na Amazônia dizer que 20 milhões de hectares de floresta estão na mão dos assentados. 20 milhões. E são mais de 40 milhões de hectares nos assentamentos da Amazônia. Amazônia Legal, no caso. Essa é a mesma coisa, desmatamento aqui. Então, em 2003, ao longo do tempo, você vai vendo a proporção por tamanho de abertura de área desmatada ao longo do tempo. Você vê que entre até 10 hectares, você tem mais ou menos a mesma proporção ao longo do tempo, né? E a proporção aqui em linha do total do desmatamento amazônico, qual é a contribuição dos assentamentos, sem fazer distinção entre eles, ok? Você vê que é uma percentagem alta. Mas o que acontece aqui? Acontece que 50% do desmatamento em assentamentos da Amazônia, eles ocorrem em apenas 58 assentamentos, de mais de 3 mil e pouco, ou seja, em menos de 2% dos assentamentos, está concentrado 50% do desmatamento, muito em Mato Grosso, Rondônia, e aqui surge o que a gente chama do agronegocinho. Há uma concentração de terra extremamente forte nesses assentamentos, o assentado arrenda para o sojeiro, e o sojeiro entra, desmata, e a conta ainda do desmatamento vai para os assentados, no final do dia. Terras públicas não destinadas, então quero deixar claro que apoiar para não desmatar, assentamentos precisa de um apoio fundamental, seja na regularização, na assistência técnica e um novo modelo agrícola que não seja aquele baseado na Revolução Verde. Então é preciso que, para garantir apoio para assentados, são vetores, a gente tem mostrado isso em alguns projetos, vetores de conservação. Terras públicas, é preciso, em terras públicas, destinar para não desmatar. Enquanto esse volume enorme de floresta não for destinado a algum uso, mesmo que seja uso sustentável, nós teremos a grilagem comendo solta. Ou seja, como eu disse antes, a mesma coisa aqui, a área desmatada dentro de assentamento por ano, ok? E a linha, a proporção em área não destinada do desmatamento total. É bastante, e isso resulta em grilagem pura. A gente fez um estudo com o Serviço Florestal Brasileiro, uma das autoras está aqui, a professora Cláudia, que está ali do NAIA, talvez ela possa depois comentar um pouco mais, mas existem várias áreas que podem ser destinadas, seja para a criação de unidades de conservação, RESEX e outros usos, que podem regular, floresta pública, por exemplo, podem regular muito rapidamente uma boa parte do caos fundiário. Gente, todo mundo diz que parque de papel não funciona. Funciona sim. Você criou um parque, só o fato de você dizer que vai estabelecer uma área, isso muda a dinâmica do desmatamento e a gente consegue reduzir um pouco as taxas. Opa, desculpa. Fizemos um estudo há um tempo atrás, eu diria que isso ainda não isso é um dado ainda não foi publicado e ainda é muito preliminar, a gente está com um grupo de uma universidade americana trabalhando com a gente nos novos dados, mas o Terra Legal sim reduziu o desmatamento em alguns casos. O problema todo é que esse programa se degringolou e que com essas medidas provisórias isso pode virar e inverter o jogo. Mas existe no âmago, a regularização de posses pode reduzir o desmatamento, mas não pode, obviamente, como já foi dito, invadir direitos estabelecidos ou ferir a Constituição nesse processo. O que eu quero deixar aqui é que processos de regularização, quando respeita direitos,
ou respeita o bem público podem resultar em alguma redução de desmatamento. Unidades de conservação, e aí eu vou incluir aqui terras indígenas também. Estudos que a gente publicou recentemente mostram que quando você tem, é isso que eu estou falando de criar áreas, você muda a dinâmica na paisagem, aqui é uma probabilidade de desmatamento, eu não vou explicar isso ao longo do tempo. Numa área protegida, como é que está essa probabilidade de ser desmatado dentro da área protegida? Ao criá-la, você estabelece um processo de redução do desmatamento ao redor desta área, que é o que está mostrado aqui, a 10 quilômetros da borda da área, a 20 quilômetros e a mais de 20 quilômetros. Ou seja, à medida do que vai passando o tempo, as taxas vão caindo. A probabilidade de áreas ao redor serem desmatadas vão caindo. E é muito fácil, esse é um outro trabalho que a gente publicou já há um tempo também. Áreas militares só tem uma grande área militar aqui na Amazônia, tem um papel de redução, de bloqueio do avanço do desmatamento na fronteira, unidades de proteção integral, menos de 1% dessas unidades são desmatadas, terras indígenas têm um efeito fantástico, essa história de que não pode ter gente para proteger não é verdade. Terras indígenas têm um processo um pouco mais de 1%, reservas extrativistas também 3%, e fora das UCs você tem aí coisa de 30%, 39%, 40%. Ok? A mesma coisa aqui, proporção da área desmatada na Amazônia, por volta de 19%, interior das TIs, que eu já mostrei, em torno das TIs, até 10 e 25 quilômetros. Isso dá para ver muito bem nessa questão, pegando o Parque do Xingu, desmatamento até 2015, está errado aqui, você tem uma situação como essa, ou seja, grandes barreiras ao avanço do desmatamento. Então, destinação de áreas. E, mais interessante, isso é muito novo, não está publicado, a gente vem trabalhando nos dados. O processo de homologação reduz a taxa de desmatamento dentro das TIs. Se você está só com um processo de demarcação, quando você homologa, a taxa tende a cair. Ok? Enfim, PEC 215 pode alterar todo esse processo, como a gente já sabe. Portanto, terras indígenas, homologar para não desmatar. Código Florestal, implementar para não desmatar. A gente precisa implementar tudo, não é só o CAR. CAR não é mecanismo de regularização fundiária necessariamente. É um auxiliador a isso. O que nós mostramos aqui, isso também não está publicado, está submetido, são dados bem novos, desculpa estar em inglês, eu tirei do artigo, ainda está em submissão. O que a gente fez foi, no Mato Grosso e no Pará, avaliar como o CAR... A pergunta era, o CAR reduz o desmatamento? À medida que você tem na paisagem mais CAR, você derruba o desmatamento? Aparentemente não é tão simples assim. A gente não conseguiu corroborar essa ideia ou hipótese. Você tem vários lugares onde você tem a diminuição do desmatamento. No Pará, por exemplo, até 4 módulos rurais. Quando tem CAR, a tendência, ao longo do tempo, é cair o desmatamento. Mas você pode ter aumento do desmatamento acima de 15 módulos rurais, no caso do Pará. Em geral, eu não vou entrar em detalhes disso, mas em geral o que nós temos é que desmatamento, o CAR ajuda a reduzir em pequenas e médias propriedades, durante os primeiros anos da política, porque parece que muda ao longo do tempo, o cara esquece, né? A gente esquece e aí começa a desmatar e dane-se. Né? Não há efeito claro do CAR sobre o desmatamento nas grandes propriedades, há muito desmatamento prévio ao CAR. A pessoa desmata para depois pedir a regularização. E o CAR perde o seu efeito positivo sobre o desmatamento com o passar do tempo. Portanto, isso não pode ser a panaceia de achar que tem CAR, resolveu o problema do
do mundo. Não é isso. E, terminando já, o que significa isso tudo para o futuro? É isso que eu queria trazer também, adicional à regularização fundiária e desmatamento. Significa enormes mudanças locais, eu não estou falando de mudança climática global, mas mudanças locais na temperatura e no regime de chuva das regiões. A gente acabou de publicar, todos os slides vocês vão ter, tem a fonte, tá embaixo, vocês podem procurar na internet, ou me pedir isso também. Aqui a área de Xingu, uso da terra em 2010, a temperatura em 2010. O que está acontecendo no Xingu? O desmatamento ao redor do parque tem provocado um aumento de temperatura com consequente redução de chuva. Isso é local. Isso não tem, como eu disse, a ver com mudança climática global. A mudança climática global, ela agrava essa situação, porque traz o El Niño, quando vem, traz mais seca e agrava isso. O que está acontecendo aqui é que, com a ocupação, especialmente do agronegócio, você tem uma diferença entre a temperatura dentro do parque indígena para a temperatura fora, em média de 4 a 6 graus. Isso é muito... Quem já esteve nessa área, em área aberta, é muito quente, gente. O que acontece é que isso é uma relação que é construída, né, uma relação matemática que eu traduzi aqui, construída para essa região, é que a cada 10% de redução da cobertura florestal nessa região, a gente diminui o quanto a floresta joga de vapor para a atmosfera, para formar a nuvem, em 50 milímetros anos, o que significa um aumento de 0,5 graus Celsius na paisagem. Parece pouco, mas é que nem febre. Meio grau, você já começa a ficar meio esquisito. Tá? Há um desconforto. O que nós estamos fazendo? O que o agronegócio está fazendo aqui? Dando um grande tiro no pé. Porque se não fosse o parque indígena, essa diferença de temperatura poderia chegar a 8 a 13 graus. Tá? E o que eu tenho aqui é um pouco mais disso. A temperatura já cresceu fora do parque indígena, na área regional como um todo, e dentro do parque indígena você tem uma temperatura amena. Ou seja, desmatar significa furar o regador da produção agrícola, porque você diminui chuva, aumenta a temperatura e diminui chuva. E segundo, quebrar o ar-condicionado da região. Um desconforto para o gado, para as pessoas, cai a produtividade, enfim. Aqueles que advogam que nós precisamos terra para produzir mais, em cima, e usando floresta para isso, é exatamente um grande tiro no pé. E qual é a consequência a longo prazo? A gente fez um grande experimento, estamos ainda com um grande experimento numa fazenda, by the way, a fazenda do Blário Maggi, ou da Amaggi. Há mais de 8 anos a gente queima uma área de floresta naquela fazenda Tanguro. E o que a gente quer saber aqui? Se há um processo realmente de savanização que é mostrado pelos modelos do Carlos Nobre e dos modelos do INPE. Então é um teste no chão. Por quê? Aumenta a temperatura, cai chuva, o que vem? Fogo. Parque indígena do Xingu, os índios têm brigadas de incêndio e não dão conta, eles respiram por ano um ar pior, por causa da fumaça, do que o pior dia de poluição do centro de São Paulo, durante alguns meses. Então, para vocês terem uma ideia, o problema com asma. Só no ano de El Niño, o SUS gasta por volta de 15 a 20 milhões de dólares só tratando de problemas respiratórios devido ao fogo. Então, fogo é um problema sério na Amazônia agora, não é mais uma floresta chuvosa. Tem um controle, a gente queima 2 vezes, uma vez por ano, 2 vezes por ano, são parcelas de 50 hectares, é um grande experimento. Quando chegamos lá com o primeiro fogo, nós tínhamos uma vegetação assim, e depois de 5 anos queimando, nós temos esse processo de savanização, ou seja, é o primeiro estudo que mostra, num experimento, o que os modelos estão dizendo que pode acontecer com o avanço do desmatamento combinado com a mudança do clima. Como nada poderia ser, como não chegamos no fundo do poço, então
essa receita aqui, quem quiser depois para levar para casa, a receita do aumento do desmatamento, está aqui nas mudanças das várias PLs, as várias PLs propostas e nas medidas provisórias. Isso eu tirei da Carta de Belém, que saiu recentemente, é uma boa resumo, mas tem várias outras, o Observatório do Clima, Carta Brasil, enfim, que denuncia isso que a doutora Débora e o Jerônimo falou já. Então, desmatamento ilegal zero na Amazônia até 2030, essa é a grande promessa brasileira para o mundo durante a Conferência de Paris. E, além de todo o problema que eu relatei, que já foi relatado, nós corremos o risco de ter um grande mico internacional, de não cumprirmos absolutamente nada da tal NDC brasileira, que é o conjunto de metas que a gente tem que cumprir frente ao Código, ao Acordo de Paris. É isso, muito obrigado, mano.